todos muito bem-vindos ao nosso podcast semanal de cinema, o Cine Girls. Aqui nós mergulhamos em análises, curiosidades, debates de filmes que a gente ama, não é mesmo? Eu sou a Jess Lodge. Eu sou a Aline Kalai e no episódio de hoje, gente, a gente vai voltar no tempo, depois a gente vai pro futuro para explorar uma das franquias mais icônicas e amadas da história do cinema, que é o quê? O De Volta pro Futuro. Tantaram! Não tinha como não falar desse filme aqui. A gente acho que até já falou várias vezes sobre De Volta pro Futuro, mas a gente citou algumas vezes, né? Citou algumas vezes. E esse episódio é muito especial, porque a gente resolveu assim, com quem que a gente vai falar de Volta pro Futuro? Eu, com certeza eu, Guilherme Trindade, nosso galã, nosso cineboy, seja muito bem-vindo novamente. Hello, pessoal, e aí, tudo bem? Tema maravilhoso, né? É uma honra sempre ser convidada para os melhores podcasts, melhores temas. Melhores temas. Adorei. Adoro. Hoje é um tema que vai render, né? Que Vai. a gente vai explorar aqui curiosidades, a gente vai falar bastante da questão temporal ali. Vamos ver o que bateu com 2015, o que não bateu, né? Vamos ver o que bateu e o que não bateu. Bora lá, então. Bora, se preparem. Você até colocou uma citação aqui. Acelerar 88 milhas por hora. Quem sabe faz ao vivo. Essa é uma citação do filme. Porque lá no condensador de fluxo, a gente tem esta velocidade para o DeLorean poder chegar até o passado ou o futuro nas suas viagens do tempo. Isso aí, Jessie Lodge. Então, bora lá se agarrar no capacitor de fluxo, Condensador, eu falei. Capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo e bora pra jornada. Vamos lá. De Volta pro Futuro é um assunto que eu adoro. Eu já assisti o filme de longe, mais de 50 vezes, com certeza. Não cada um, mas os 3. Porque toda vez que está passando, eu paro. E quando está passando aquela trilogia que as TVs pagas fazem, que vai... trilogia de Volta pro Futuro. Começa de tarde e vai até de noite. Maratona. Eu sempre assisto. É um dos marcos dos anos 80 pra mim. É um dos meus filmes favoritos dos 10 mais na vida. E pra não mim tenho o também. que dizer. É o típico filme que quando tu tá com sono e tu pensa, vou colocar qualquer filme pra me dormir. Mas daí dorme? E aí tu coloca o De Volta pro Futuro, tu não dorme. Tu assiste até o final. Eu não sou tão fã, assim, eu adoro, entendo... Sério? Eu adoro, entendo a relevância, a relevância do filme com o passar do tempo, porque lá atrás a gente chamava de filme de sessão da tarde, mas na verdade ele é um grande clássico cult, né? Ele é um grande clássico cult. Acho que a gente pode chamar assim, eu adoro, mas eu não sou essa fã que vocês são, assim. Agora eu fiquei bem surpresa com os dois, inclusive. Nossa, eu sou Eu muito sou fã. fãzaço também. O Michael J. Fox, né? Ele começou um pouco antes a carreira ali, em alguns filmes, mas ele se tornou famoso mesmo nesse filme. E tem uma curiosidade, não era pra ser ele. Chegaram a gravar cenas do primeiro De Volta pro Futuro com outro ator. Deixa eu só lembrar do nome dele, porque eu já esqueci, mas não era pra ser o Michael J. Fox. E isso é uma das coisas que eu tenho certeza que se não tivesse sido mudado nesse filme, o filme não teria feito tanto sucesso. O ator que fez as primeiras cenas se chama... Zemeckis. Não, o Zemeckis é o nome do diretor, né? Eric Stoltz. O Eric Stoltz. Qual que é o filme? O The Flash. The Flash tem essa citação maravilhosa aí que vocês lembram? Ah, verdade. Tem um personagem do The Flash num futuro que não aconteceu. Que fala que o Eric Stoltz era o Marty McFly. Isso, ele tem um personagem, tem uma tatuagem do Eric Stoltz, e aí o Flash real, não o Flash do futuro, fala pra ele assim, mas quem que é esse aí? Ele fala, é o protagonista do De Volta pro Futuro. Ele, não, esse aí é o Eric Stoltz, o protagonista do De Volta pro Futuro é o Michael J. Fox. Então, naquele multiverso ali, era como se o Eric Stoltz tivesse, de fato, feito o filme, né? Bem lembrado, porque eu não lembrava dessa citação. Você assistiu o Flash? Não lembro. Não lembro. Eu nunca gostei do Flash. Eu assisti o Flash. Nunca gostei do Nesse universo alternativo, o Eric Stoltz era o Marty McFly. Não ia dar certo. Por isso que aquele universo não era o universo, né, do personagem, talvez. Eu gosto bastante do Eric Stoltz, mas a gente tem que considerar que o carisma do protagonista, ele faz muita diferença no resultado final do filme. Muito, tá louco. E o Michael J. Fox é o Michael J. Fox, né, gente? Na verdade, eu vi que o Michael J. Fox, ele já estava sendo visado já há muito tempo antes de começar as produções do filme
ele já era cotado pra ser o protagonista do filme, o que eu pesquisei, né? Uhum. E só que ele já fazia uma série de sucesso já antes. E o diretor não queria liberar ele pra fazer. Ele já tinha feito o Teen Wolf quando ele fez o De Volta pro Futuro. Acho que é até legal dar uma olhadinha, olha ali no IMDb qual que é a linha do tempo dos dois. Porque, linha De do tempo. quando que é? Não sei, olha no IMDb o Michael J. Fox e vê ali se ele já tinha feito o Teen Wolf, porque Tá o Teen bom. Wolf é muito icônico também, né? Não tanto quanto o Marty McFly, é óbvio, né? Mas é uma figura muito icônica, assim, dos anos 80. E talvez por isso, assim, porque ele já tava ali, já tinha ele era conhecido por ser o lobo adolescente, o lobisomem adolescente ali, e talvez por isso ele não queria que fosse Eu acho que foi imagina por na esse... época, no auge, no auge. É. com um personagem que tinha tudo a ver com o ator, com certeza ia ser a maior referência, né? Tanto é que o outro ator ali, chegaram a gravar algumas cenas com ele, enquanto isso, por trás das câmeras, Tava rolando a estavam negociação. tentando, de tudo que é jeito... Então o Eric Stoltz saiu porque não deu certo Saiu mesmo. porque E o na diretor verdade, não queria, e o não queria que fosse ele. E o queria Jay que fosse Fox, e o Jay Fox nem sabia disso. É. Nem ele sabia o que tava rolando. Ele Não só sabia. foi saber na hora que conseguiram convencer o diretor da série. E aí o Jay Fox entrou pro elenco e simplesmente deram Decolou, né? um vazare no outro ator. Ai, Acho que tadinho. não Ainda tá em bem, né? ordem de... Posso olhar? Pode olhar. Eu até cheguei a ver ali alguns trechos das cenas com outro ator e tal, mas, porra, eu nunca fui a fundo, assim, pra saber sobre os outros trabalhos do Jay Fox e tal, mas o De Volta ao Futuro é um típico filme que, cara... Foi feito pra ele. Foi feito pra ele. Concordo. E o Christopher Lloyd também, cara... Que química que os dois têm, cara. E o Christopher Lloyd, ele tem aquela cara de maluco, de cientista maluco, né? Então, diz que foi isso que o Zemeckis, que é o diretor, não achou legal. A química entre o Christopher Lloyd e o E o outro Stoltz ator? não funcionou tanto. Você falou que viu o vídeo, né? Eu vi Sim, também, sim, eu li sim, essa sim. matéria. E aí foi por esse motivo que ele continuou insistindo na liberação do Jay Fox, porque ele falou que viu as cenas e não rolou. Ele falou que não ficou do jeito que ele queria. Aí continuou insistindo até ele... Me parece que ele terminou esse outro projeto, o Michael J. Fox, e depois que foram regravar várias cenas... O dinheiro que eles já tinham investido ali naquela produção, né? Pra voltar tudo isso daí. Só que Não se tinha não feito fosse ainda. feito isso, nossa, não ia. Mas ele tava realmente envolvido numa outra produção, por isso que ele não foi pro papel. Mas era a prioridade do diretor desde o começo. Se não fosse isso, não ia ser o De Volta pro Futuro que a gente tem hoje. Na minha opinião, ia ser outro filme. Ah, com certeza. Ia ser um filme genérico. Ia ser um Ia ser o típico filme Sessão da Tarde, que a gente assistiu hoje, de esquecível. Provavelmente. Pelo próprio tema que é um tema bem ousado. Tanto que eu tava vendo lá, chegou a passar pela Disney. Passou pela Disney. A Disney não aceitou pela temática da trama que tinha o McFly e a mãe dele, quando ele volta pro passado e tal, né? Porque a mãe dele começa a dar em cima dele, né? Porque ele volta pro passado, sim. Então... É uma cena, inclusive, isso é meio, hoje em dia, assim, eu acho que isso não passaria tão bem, né? Igual Então. foi na época, né? essa parte da mãe dele. Eu dar em acho cima que dele, né? muitos filmes da época dos anos 80 sinceramente, e 90 não sinceramente, hoje em dia, qualquer coisa que for abordado, né? Meu Deus. Ainda bem que a gente tem o passado. complicado, né? Incesto. Ainda bem que a gente tem o passado e os filmes dos anos 60, 70, 80, Eu acho 90 até que são polêmicos, porque senão... Sim, eu se acho fosse muito hoje, a gente massa, não ia cara. fazer. Eu acho muito massa, cara. Eu Eu acho. reassisti antes de ontem. Cara, é muito massa a história, cara. Ela é muito redondinha, a química dos dois é muito presente. Sim. E eu, particularmente, eu gosto bastante do tema Viagem no Tempo. Também gosto. Ai, também adoro. Tanto que quando eu assisti os Vingadores Ultimato, cara, a hora que eles voltam no tempo, cara, que eles voltam pra cada cena, assim, que tu já reassistiu o Vingadores em 2012, foi ali em 2019, eu acho. 2019, eu acho o último. Não lembro. E então, Foi assim, ó, essa pandemia. caralho, olha só como é que eles conseguiram voltar, não sei. Cara, é muito massa. E o De Volta pro Futuro é a mesma coisa, porque daí ele vai lá, volta 30 anos antes. Uhum. Tipo,
teoricamente ele nem tinha nascido Nem ainda. tinha Entendeu? nascido. Aquela hora que ele... Tem muita cena emblemática nesse filme que é muito Que ele massa. começa a tocar Johnny B. Good, né, na guitarra, e ele fala, não, da onde eu venho, isso é um clássico. E aí a música não tinha Sim, nem não, sido Nem lançada falava- ainda, Eles né? nem sabiam que era Nem aquele sabiam. estilo de ritmo, né? Eles naquela abordam hora. eles sabem, tipo, abordar cada situação, assim, pra se tornar muito mais engraçada e dinâmica, assim, cara, tem muita cena boa mesmo. Tipo, eu tava engraçado, ele tá meio quentinho aqui na minha cabeça, que o McFly, ele tá jantando, né, antes dele se encontrar com Dr. o Brown. Dr. Brown, e aí eles estão jantando lá e tal, e ele tinha uma namoradinha, né, o McFly tinha uma namoradinha e tal, e ela liga pra ele. E a mãe dele fica indignada. É tipo, mas como assim É a Jennifer. que a menina está ligando pra ti, porque não sei o quê, que o certo é o homem ligar pra mulher. A mulher não se liga pro homem, porque na minha época, não sei o quê, tipo, nunca fiz isso, sabe? Pagando um pau que, tipo, ela sempre foi certinha e tal. E aí, quando ele volta pro passado, que daí a mãe dele conhece ele, cara, ela começa a dar em cima dele direto, assim, ó, na cara duraça, assim, sabe? É a Tudo situação. que ela tava falando no presente Aham, dele, ela mas fazia tudo ao de contrário, cara. presente no Cara, é muito engraçado isso, cara. Muito engraçado, muito E engraçado. essa trama, esse tipo de roteiro, que tem uma comédia muito boa É dentro muito dos bolada, De Volta para o muito bem Futuro, bolada, né? cara. Eles me atraem muito, assim, essa conexão que eles fazem. E realmente, a cena da Jane. Nossa, e eu lembrei agora da cena do irmão dela que tava preso também. É a mesma cena, é a continuação. O tio Joe, eles trazem ela pros outros filmes também, né? Não, Trazem a história. Tem uma De uma situação forma muito fácil. porque na verdade foi o pai dele, né, que foi atropelado, e aí ele conheceu a mãe do Marty, e aí aconteceu toda a história. Só que quando ele volta, ele salva o pai dele sem querer e ele é atropelado. Por isso que daí a mãe dele se apaixona por ele. É. E aí, quando ele é recebido na casa deles, tipo, todo mundo tá pequeno ainda, né? E ele vê o tio dele tá dentro de um berço, Cercadinho. num cercadinho dele. Esse é o meu tio? Que o tio dele tava preso, É, no na futuro realidade, tá ele preso. tava preso. Daí ele chega e fala assim, ó, Já tá no vai se acostumando com as grades. Então, esse tipo de referência que é muito Não, boa. e tem várias. Tem É muito bom, muitas, tem muito muitas. boa. Muito boa mesmo. As previsões que você falou agora aqui, queria chegar nessas previsões. Do que tinha no futuro que se concretizou, né? Gente, Acho que mas uma só das- deixa eu só te interromper aqui meio minutinho. Vocês lembram no dia 21 de outubro de 2015 Sim. o que era o Facebook naquele Sim. dia? Todo mundo, pelo menos na minha timeline, né? Todo mundo só falava disso. Porque Todo mundo fez só falava 30 disso. anos do filme, né? Então, a comemoração aos 30 anos do filme. Porque foi o dia que ele voltou Exatamente, era futuro, o dia do futuro. que aparece lá na casa com toda aquela tecnologia, com a pizza da Pizza Hut, O que fica skate. gigantesca. Aí nós estamos falando já do De Volta pro Futuro 2, né? Que é onde ele vai pro futuro salvar a vida do filho. E ali tem toda essa tecnologia, mas foi muito providencial essa tua, vamos puxar o gancho. A principal delas, acho que é a videochamada. Vídeo Que, chamada. assim, a Verdade. videochamada é a principal. O hoverboard, ele ainda, mais ou menos, ele ainda tem rodinha, ele ainda não flutua, tem várias e várias coisas. Mas a da Pizza Hut, eu falei, cara, será que a gente vai ter esse negócio? Nada a ver. Não existiu, tem as furadas e tem as coisas legais. Mas a videochamada eu acho que é a principal. Eu queria ter reassistido, mas não consegui. Mas eu lembro que uma coisa que realmente funcionou e tem hoje é os hologramas, né? Também. Os hologramas, Isso tinha, tem- verdade, E logo quando ele verdade. chega na cidade dele ali, vem um holograma, assim, É do um tubarão. tubarão. Isso, é um tubarão e tal. E ele até passa vergonha na rua porque ele se Aham, abaixa, aham. ele acha que é de verdade. Não, é muito. O filme tem muitas suposições, vamos dizer assim, que vão acontecer daqui a 30 anos, que realmente aconteceram. Às vezes até um pouco antes, né? A videochamada é lá do início dos anos 2000, enfim. Foi antes de 2015, bem antes, né? Quando começou a internet, que já existia o MSN, depois veio o Skype, que eu acho que foi Talvez inovador. até ali na época do... O filme é de 85? O filme o primeiro é de Primeiro é de 85, 85. o segundo é de 89 e o terceiro é de 90. Que o segundo e o terceiro foram gravados meio juntos, assim. Juntos. Eu tava pensando comigo aqui, será que eles tinham tanta certeza, assim, que o filme ia dar certo? Que o filme ia fazer sucesso? Eu acho que a certeza que o filme ia dar certo não tinham.
Mas provavelmente a publicidade, depois que começou a fazer um sucesso nas primeiras semanas ali, que a gente já vê um termômetro quando vai pro cinema. Ah, sim. Foi pro cinema. Ele Porque- tava em evidência, o Michael J. Fox. Ele tava em evidência. Sim. Então, acho que ali ele já... Só que eu acho que ele se tornou muito mais sucesso a partir do segundo, talvez. Porque vocês pararam pra pensar que o quanto as marcas estão presentes Sim. no filme, na Nossa, trilogia. meu Deus do céu. É A um- Nike mesmo, a assim, Nike, tipo, a ela jaquetinha, te nossa. esfrega na cara, tipo, estou aqui. Estou aqui. Só o que- tênis do segundo eles fizeram especialmente pro filme, né? Aí o tênis E do o segundo, terceiro? só- Imagina o só que- terceiro, que ele vai pro faroeste com o tênis da Nike. Só que o segundo... Muito bom. No Só que o um, segundo, no- ele já era uma coisa certa, né? É. O primeiro não, o primeiro foi uma aposta. E muitas marcas de publicidade, elas não estão pagando pra estar em filmes, Então, né? eu ia falar, será que foi intencional ou não? É, A pode gente ser, não pode sabe, ser. né? E aí depois, beleza, olha aqui, ó, só que agora a gente vai fazer o tênis aqui no segundo. Tanto Quanto é- dinheiro vocês vão botar, Uhum. né? Tanto é que os tênis da Nike, versão botinha, que tem um nome específico agora que até fugiu da minha cabeça, e Não é é inspirado Air, no não? filme. É inspirado no filme. Uhum. Porque no filme tem os tênis da Nike com a mais alta, assim, Uhum. versão botinha. Que é o que a gente vê até hoje, inspirado no De Volta pro Inspirado Futuro. no De Volta pro Futuro. O próprio DeLorean, que é o carro que eles usaram. Olha a curiosidade, diz que primeiro eles pensaram em fazer a máquina para voltar ao passado num freezer ou numa geladeira, alguma coisa Ai, assim. Ainda bem que não E aí Que boa ideia, né? Graças Que a boa Deus ideia. que mudaram de ideia. Como é que uma geladeira e um freezer ia voar, por exemplo? É. Não tinha como, né? E aí eles pegaram o DeLorean, que era uma marca que já estava em decadência, vamos dizer assim. Ah, não, nós vamos usar esse carro aqui para fazer a máquina do tempo. E aí diz que bombou, assim, claro, os colecionadores, as pessoas Imagina. entusiastas do filme querem comprar um DeLorean e fazer. Teve maluco lá que construiu o DeLorean nos Estados Unidos. Então, O assim, DeLorean, ele é um dos carros de cinema, tá no top 10 dos carros mais emblemáticos de cinema. Tá, Fácil, com fácil. Imagina. tem os do 007, que também são emblemáticos, Sim, né? Que a gente ouve sim. falar bastante, mas acho que o DeLorean é um dos mais DeLorean tá, icônicos. sim, dos mais icônicos aí. Fácil, fácil, fácil. Agora, já imaginou se fosse num freezer, numa geladeira? Não ia dar certo, gente. É, no Nossa, e- Bill e Ted é uma máquina É uma cabine de telefone, é uma cabine não é? telefônica que eles viajam no tempo. É massa, é divertido. Mas eu, como sou apaixonado por carro, assim, porra, combinou muito bem. Combinou, né? Mas o deixa, carro. deixa eu só perguntar uma coisa aqui, que agora me surgiu de dúvida e eu não lembro, porque eu assisti o filme pela última vez, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. O carro, porque tem uma regra, né? Parece que. Vocês assistem Big Bang Vamos ver. Theory? Qual que é a Né? regra? Porra, é boa, mas eu não segui ainda. Mas É boa, é boa, existe é uma boa. regra de viagem do tempo, né? Aparentemente, pelos nerds, assim, eu posso estar falando besteira, mas é o que diz ali, né? Que você, o veículo de comunicação, o veículo de transporte ali do tempo, ele não se move no espaço, ele se move apenas no tempo. Uhum. Então, se eu vou usar uma geladeira e eu quero voltar 30 anos atrás, vou entrar dentro da geladeira e a geladeira vai para 30 anos atrás, mas aqui dentro do estúdio, Uhum. entendeu? Não vai para outro lugar. E daí, como é um carro, o carro consegue ir para outros lugares. Eu não lembro se vai para outros lugares. Ou se Vai, para no mesmo vai, lugar. Vai, vai, né? vai. Especialmente, depois tem o Velho Tanto que, Oeste, tem- tanto Ele que no voa, 1, né, quando ele ele, anda. ele volta pro passado, ele A- chega de carro lá e cai dentro da fazenda lá. Ele E acaba, é. ele acaba no mesmo lugar no passado, mas era uma fazenda. E no próprio 3, Ah, então não se move no espaço, só no tempo. eu acho Se ele tá no mesmo lugar e há 30 anos atrás era uma fazenda. Não, o mesmo lugar quer dizer, tipo, na mesma cidade, entendeu? Porque Então, ele voltou pro... então essa É o teoria mesmo lugar, é o mesmo lugar, só se moveu no espaço, Só se mas moveu só no se es- moveu no no tempo, tempo, mas não no mas espaço. não no espaço, porque ele tá no mesmo espaço. Ele sempre chega no mesmo local de onde ele decolou. Ah, pode ser, só pode se ser. move no tempo. Ou, certo, tá, agora pode estamos ser. pensando no 2, porque no 2 ele já chega na cidade, na freeway, que ele fala lá quando ele chega lá naquele... Tá chovendo, lembra? Mas pode ter se movido também, pode No- ser só mudado, no- né? É uma teoria É, interessante. aparentemente. Eu porque acho que não é não necessariamente é no mesmo... Se bem que no 1, no final do filme, ele volta pro mesmo lugar. Exatamente. E quando ele volta lá pro Velho Oeste, ele também cai. Lembra que tem uma parede pintada com os índios? Eles estão, nos anos 50, eles estão dentro de um drive-in.
E lá no fundo do drive-in tem uma parede pintada com os índios. E quando ele volta lá pro passado, ele cai naquele lugar, no mesmo lugar. Só que daí os índios estão passando de verdade. São índios reais, eles estão sendo É uma boa perseguidos ali pergunta isso pelo- aí, né? É uma boa dúvida. É uma boa dúvida. Quem é fã de Viagem no Tempo aí, explica pra gente fisicamente Algum como é que físico funciona aí? isso. É aí que eu tô falando, é porque é uma, né, se houver mesmo o negócio da viagem no tempo, que dizem, assim, né, a gente dizem que já existe, né, que você já pode se mover em É que ondas, não sei o quê. teoricamente, tipo, lá Sei vai o lá, físico né? Guilherme, que teoricamente Teoricamente, a gente vai fazer uma linha do tempo quando aqui tu, agora. quando tu Guilherme, faz a uma gente viagem nunca no mais tempo, vai te apresentar tipo, aqui como fotógrafo, especialista em eu galãs saio do ou ponto cineboy, A é o pro físico ponto B, Guilherme. tu faz uma linha, né? Pra te Sim. sair do A pro B. Se tu voltar do B pro A, teoricamente tu vai voltar pela mesma linha. Deve ser isso? É, mas Então. daí tem os problemas que acontecem no filme. Nós vamos ter que teorizar aqui. A gente realmente precisa de alguém Porra, que altos estude, físico que tenha Guilherme estudado isso. Você lembra quando ele volta lá? Isso, É que eu não cara, ele reassisti o volta 2 e no o 3, tempo. que até algumas Tá, coisas ele que... volta O 1 tá no- quentinho. Ele volta no final e acaba o primeiro filme. No segundo filme, Lembrei. Ele tá lá na outra Pera. Gente, vocês estão Não, ótimos. pera. Ô, Jess, ele não volta pro mesmo lugar. Lembrei. Não volta. não volta. Porque no 1, quando ele volta pro passado, ele tá no estacionamento. Que é onde o Dr. Brown tomou os tiros. Uhum. Eles estão no estacionamento. Quando ele volta, ele tá, tipo, umas 3 quadras antes. Pô, mas 3 quadras, daí se move Tá, de carro. não, mas tá próximo, entendeu? Não tá no mesmo É. local. Ah, tá. Tanto que daí quando ele volta, ele volta o Mas ele que caminhão voltou com os- antes. Hã? Ele voltou antes. Lembra que ele botou o tempo pra ele voltar com 10 minutos de antecedência ou 15 minutos de antecedência? Não, mas aí não se moveu no espaço de qualquer forma, né? Só Se no moveu tempo? no tempo. Só no tempo. É, ele, teoricamente, ele quer voltou pro voltar. mesmo lugar. Ele quer voltar 10 minutos antes, Adoramos. Nós vamos ficar aqui 30 porque o minutos falando Dr. sobre Porque o, espaço-tempo. porque o Dr. Brown explica pra ele, antes dele tomar os tiros lá, que quando eles fazem essa viagem no tempo, quando ele volta com 1 minuto a mais. Então, se ele voltasse com esse mesmo 1 minuto a mais, não ia adiantar, porque Não ele não ia ia conseguir adiantar. salvar ele, porque ele ia estar morto já. Exatamente. Então, ele coloca pra voltar com 10 minutos antes. Mas entendeu? aí fica a teoria daquela realidade que ele voltou e daí mudou a realidade. Exato, Que mudou foi tudo a daí. história que foi a história que a gente já falou aqui, que em vez de o pai dele ser atropelado, foi ele que foi atropelado. Daí ele mudou toda aquela lógica temporal e quando ele voltou pra vida dele, o pai dele já não vai dar spoiler, né? É um filme de 1979. O pai dele já tava Não, morto. quem não assistiu mãe dele tinha casado quem com não o assistiu Bife. De Volta pro Futuro, E não né? assistiu De Volta para o Futuro não está Acabou no a mundo. Mas conversa. por favor. então volta naquela teoria inicial. Como é uma geladeira, como é uma cabine, como é uma máquina do tempo, ela só se move no tempo. Mas como é um carro, vai se mover um pouquinho no espaço Vai se também. mover um pouquinho. É que é o DeLorean, né? espada. Pô, É o tinha que DeLorean. aparecer mais o DeLorean, né? Eu acho. Tem mais uma inovação que vocês lembram que aconteceu ou não aconteceu nesse filme? Ah, em 85 a gente falou que o computador pessoal, eu não lembro se eles falaram alguma coisa sobre isso, que todo mundo ia ter um em algum momento do filme. Acho que não, né? Não lembro. falaram sobre isso. Não Mas lembro. tem várias coisas. O próprio fax. Ah, O no fax 2 tem muita referência que do... sai ali no 2, hoje em dia já tá extinto, gente. Gente. Pensa assim, em 2015 o fax já tava Totalmente quase obsoleto, extinto. totalmente obsoleto. É. Que coisa, né? Que loucura, né? Mas foram previsões, eu acho que muito Mas legais. vocês, assim. vocês também nasceram em 85, não, tu em 86 e 84, né? 84. É, eu nasci em 85. Então foi um filme que, quando a gente para pra pensar, eu não sei, assim, eu lembro de ter assistido pela primeira vez, eu devia ter uns 6, 7 anos, ali em 92, 93. E quando a gente para pra pensar, no começo dos anos, do meio dos anos 80 pro começo dos anos 90, muita coisa já tinha mudado. Muito. Eu lembro de assistir pela primeira vez, sei lá, na sessão da tarde, alguma coisa assim, e eu já entender os anos 80 como uma coisa antiga. Que loucura, né? Que E loucura. hoje, em pleno 2023, a maioria das coisas que a gente vive no dia a dia, as modas, as tendências, são todas... Todas retrôs, né? É Todas tudo... retrôs. Referência, é que os anos 80 retrôs. estão na moda, né? Meu Mas óculos, é uma esse, coisa- esse Ray-Ban aqui, É referência. em 1980, era o É óculos o que auge, fazia olha, sucesso. é o óculos do personagem do... Todos. Do Tom Cruise. Do Grease, nos tempos da... Não, do... não. Do... Nos filmes Tarantino aparece direto. Mas Cães de Aluguel Mas e, o que tornou sei lá. ele mais icônico é aquele que o Tom Cruise fica em casa.
Que ele começa a dançar com uma camisa. Gente, pelo Ah, amor de tá. Deus, É vocês que eu são não fãs lembro, de não Tom lembro. Meu Cruise? Deus do céu. Vocês. Não Tá, lembro. eu sei de que filme que você tá falando, mas eu não lembro do nome. Mas ele tá com uma camisa, uma cueca e um óculos Wayfair. Ele, tipo, é de um filme dos anos 80, Uhum. né? E ficou bem... Eu acho que ele tornou mais icônico por causa disso. Mas tem uma coisa ali... eu gosto muito de tendência... Negócio arriscado, obrigada, Negócio isso mesmo. arriscado, boa. Eu gosto muito dessa coisa de prever tendência e tudo mais, assim, tanto de moda quanto de decoração, arquitetura. E uma coisa que é muito fato, assim, e o que me pega pra pensar se o passado que eles escolheram ali é os anos 50 por causa disso. Porque nos anos 80, os anos 50 estavam muito em alta, tipo, Uhum. igual hoje. Tudo que a gente tá vendo hoje é anos 2000. Início dos anos 2000, todas as referências. A Cybershot virou o must have, sabe? Uhum. A cintura baixa tá voltando. Agora, tudo que a gente tá vendo é do início dos anos 2000. Mas nos anos 80, o que tava super em alta eram os anos 50. Mas daí, Então- se a gente tá falando de anos 2000, nós estamos falando há 23 anos atrás. Eu ia falar da teoria dos 30 anos, então já caiu aos 30 anos. Entre 25 mais e ou menos. 30 anos, talvez? Mas é que não precisa ser exatamente, né? Aham. Pode ser mais ali Entre no... 25 e 30 tá ali, né? Tá ali, É. mas nos anos 80, tipo, uma coisa que virou muito febre nos anos 80, especialmente nos Estados Unidos, aqui a gente não teve tanto, é o negócio da lanchonete americana, Uhum. sabe? Que é aquela lanchonete com visual anos 50. Aqui a gente via no Grease. O Grease é um filme dos anos 70, mas que se passa nos anos 50, né? Que é a jukebox, aquele piso quadriculado, Uhum. aquele visual anos 50. Tava muito em alta. E agora uma coisa que eu fico me perguntando os anos 50 ficaram em alta nos anos 80 por causa do filme ou o filme trouxe isso? Porque é um filme uma ótima muito pergunta. icônico É uma ótima ali, pergunta. né? Uhum. Pode ter influenciado bastante. Eu acredito O filme que sim. tem influenciado a moda, né? Sim, com Inclusive, a certeza. lanchonete está nos 3 filmes. Sim, porque nos anos 80 era o visual das lanchonetes, igual tu vai no Johnny Rockets hoje, por exemplo, é um visual anos 50, mas ali nos anos 80, as lanchonetes de hambúrguer, de batata frita nos Estados Unidos, elas eram muito inspiradas nas Uhum. lanchonetes dos anos 50, muito. Foi uma febre, assim, e várias coisas dos anos 80, da moda dos anos 80 que tu vê, elas foram inspiradas na moda dos anos Sim, 50. com Influencia certeza. bastante. Exemplo não vai longe, é a série do Stranger Things. Por que acertou muito? Justamente pela temática e essência que eles carregam Dos da anos década dos 80. anos 80. Uhum. Não, o Stranger Things é um case de sucesso, na minha opinião, assim. Ele Todos os é, sentidos, em né? todos os sentidos, é uma série que acertou muito nessa parte de direção de arte, figurino, até a própria música, né? Porque a maioria das músicas é inspirada nas músicas dos anos 80. Se A não é trilha dos anos sonora 80, é inspirada, basicamente anos né? 80, né? Mas Então o que eu acho muito bom no Stranger Things é a caracterização, assim. Sim. Caramba, o quanto, Muito. meu Deus, é bizarramente bom, assim. Figurino e a maquiagem deles é excelente. Mas, assim, pra mim, o que pega, assim, eu falo, cara, na época que Stranger Things estreou também uma novela das 6 ou das 7 no Brasil que se passava nos anos 90. Nunca nenhuma novela tinha sido ambientada nos anos 90, né? Porque a gente assistia novela nos anos Sim. 90. Então, nada tinha sido ambientado nos anos 90. E eu me lembro que eu assisti, e a gente que viveu os anos 90, assim, eu fiquei, cara, tô muito puta, velho. Essas atrizes não vão cortar o cabelo? Dá O que raiva que é disso aí, isso? né, Dá cara? muita Dá raiva. dá raiva. Quem que usava Babyliss em 1995, Nada, gente? era permanente. Sabe? Tipo, permanente. nós dava muito ódio. Cara, e aí, isso aí é triste. Isso aí é triste. e aí veio o Quando Stranger tu já Things. quando tu sabe como que é já o ambiente e tu vê que não tá sendo Bem representada. Bem bem né? representada. Bem- Cara, E aí isso aí vem- é muito frustrante. E aí veio o Stranger Things e tu vê a Winona Ryder com aquele cabelo todo repicado, não, bem eles- anos 80, tu fala, cara, é isso aí, é assim que tem que ser, tem que comprar. Só que, claro, né, as atrizes brasileiras, elas fazem muita publicidade, então fazer um mullet, tipo, elas já perdem muito, né, e elas ganham muito mais com publicidade do que com a novela de fato, É né, por então... isso que eu não assisto novela, eu prefiro 1000 vezes o cinema e as séries. Então, assim, desculpa quem assiste novela, não tem problema nenhum assistir novela, que fique registrado aqui, né? Que senão daqui a pouco eu vou ser cancelada de novo. Não, amiga, não Mas, tem nada a ver. assim, a novela, é que a novela, eu acho que a produção é tão rápida, o negócio acontece tão rápido, que às vezes não dá tempo de o cara fazer tudo que precisa ser feito, sabe? Não, óbvio. E o filme é uma coisa que a gente tem um pouco mais de tempo de produção, também tem
isso, né? E as séries também, hoje em dia. As séries têm Isso. 10 episódios, 12 É. episódios no máximo, né? Stranger Things é uma dessa época que vem das séries já com poucos episódios, né? Se você Exatamente. olhar, por exemplo, até pouco tempo atrás, tu pegava séries de 22, 24 episódios por temporada. É. A série que, pra mim, é uma das melhores séries pra mim, que é o 24 Horas, antigamente É dessa era época. 24 episódios. Que Pô. eram 2 episódios por mês. se você Aí for tem uns contar. amigos meus que vêm querer falar, não, mas 24 horas, não sei o que lá. Amigo, me diz uma série hoje que conseguiria se manter com 24 Por episódios. temporada. Que conseguiria te prender por temporada 24 episódios. Nenhuma, Mas nenhuma. é que hoje, gente, é muito diferente por causa dessa coisa do imediatismo. É que tem assim, muito você. conteúdo, né? Não, exatamente, tem uma explosão de conteúdo na É. nossa cabeça. A gente. Cara, uma série hoje em dia que dura 24 episódios por temporada, se você parar pra pensar, eu prefiro, né? Mas é muita coisa. muita hoje coisa. em dia, gente, tem gente que não aguenta assistir um vídeo de 1 minuto. Sim, mas praticamente eu também prefiro a 3 série longa. temporadas em uma. É praticamente Imagina? três temporadas em Uhum. uma. Eu também prefiro a E, longa. aliás, tem tanta coisa ruim saindo também, que daí às vezes eu prefiro que nem saia. Nossa, É, tem uma... isso que é o mais triste, né? É. Aí tu pega as séries que são 6 episódios e que é horrível. Nossa, eu não vou falar o nome dessa série porque ela não merece ser compartilhada aqui, Mas mas se ela tem She-Hulk? uma já fala. série do The A gente já fala. Weeknd, aquela do The Weeknd lá. Com Série a ruim. Lily Rose. É. Achei péssima, de péssimo Não, gosto. tem muito, é o que não mais tem, gostei. é o que mais Assisti porque queria saber o que ia acontecer É no o que mais final. tem. Achei que o The Weeknd tem que ficar na música. Ele é péssimo na Nossa, produção. Péssimo. radical, Na minha opinião, radical. foi péssimo. Que ele Quem produziu é uma ótimo, série? produziu. Nossa. Ele- eu esqueci o nome da como série. artista Ele é- musical, porra. Eu não sei se Muito ele bom. é produtor da série. Ele Ele é um dos é um protagonistas dos ali. Nem protagonistas. sabia. Mas assim, a série, eu não achei ela de todo ruim, não. Eu achei. Pra mim, ela tem alguns problemas bem pontuais, assim. Ela não é... Igual a gente tá falando no De Volta pro Futuro, que tudo encaixa, tudo é uma harmonia. Essa série, pra mim, ela deixa a desejar nesse ponto, assim. Ela tem coisas muito soltas nela. Uhum. Mas eu não acho de forma nenhuma série ruim. Eu Pra achei mim, ruim. mais gosto é gosto, Mas né? por que eles não ficaram tão bons assim? Aí eu vou fazer um gancho de novo do De Volta pro Futuro, que eu fiquei sabendo agora que um dos produtores executivos do De Volta pro Futuro era o Spielberg. Então a gente tem um nome de peso na produção aí. Por isso, talvez, que o filme ficou tão legal assim. Ah, eu também acho. O também primeiro acho. filme que eles não achavam que ia render muito, gente, 350 milhões de dólares o De Volta pro Futuro. Lembrando que o produtor executivo aqui no Brasil é quem mexe no dinheiro do É. filme, né? O produtor executivo é aquela pessoa que vai pegar o orçamento e vai dizer, olha, eu tenho 1 milhão pra fazer esse filme e eu vou organizar dessa forma. Aqui no Uhum. Brasil, né? Nos Lá é Estados um pouquinho Unidos, diferente. o produtor executivo é quem bota dinheiro. Então, assim, uma produtora do Spielberg, né? Porra, Imagina, como é que não ia ter, quanto né? a grana não deve ter Bala injetado, na né? Não, agulha pra poder fazer, né? E outro detalhe, né? Não sei pra vocês, mas pra mim é um filme que envelheceu super bem. Muito. Tipo, o 1 mesmo, nada assim me incomoda, assim. Nada, nada. De efeitos especiais ou É. visuais, senhora Jessie Lodge? Vamos ver se aprendeu eu uma acho que das lição. duas Das coisas, duas talvez, coisas, né? na minha opinião, né? A gente fez um episódio aqui anterior sobre efeitos especiais visuais, se você ainda não viu, né? O link tá aqui embaixo. A gente você pode aprendeu a assistir. diferenciar um do outro. A minha cabeça Aprendeu. tá dando um nozinho ainda, tá? Por isso que eu perguntei pra Jess. Tem também efeitos visuais e especiais. Especiais, provavelmente, quando ele faz a passagem no tempo ali do carro. Deve ter muito efeito especial no De Volta pro Futuro também. Porque naquela Não me época que incomoda, ele foi sim. produzido, Não, então, mas a gente é não a tinha tem- tanto recurso ficou visual apesar- depois, né? Não sei se vai ser um trocadilho, não, mas ficou atemporal, Ficou, Sim, é. ficou. Ótimo. né? Não te O De tira Volta pro Futuro é da... atemporal. É Não te, temporal. não te tira da tua linha de descrença, entendeu? Uhum, Nem chega, exatamente. pra mim, nem chega perto. Né? Pra mim, nem chega perto. Porque todo filme que tu vai assistir tem aquela tua linha onde tu pode aceitar, acreditar ou simplesmente ficar longe disso, né? E o De Volta ao Futuro não chega nem perto, tipo... Não. Talvez até porque eles um não filme foram... de 85. Eles ficaram ali na questão de efeitos visuais e especiais com Uhum. o que eles podiam fazer, né? Com o que E era também- palpável de fazer, E né? também era o Spielberg, né? E era o Spielberg. Se o A Spielberg gente já botou- tem que já... Se o Spielberg entender botou que era ele, né? dinheiro... É. O cara que também revolucionou com o Jurassic Park,
que até hoje também É crível, né? envelheceu bem. É crível. Envelheceu Os bem. efeitos do O Jurassic cara tem Park moral, é né? crível. O bicho. Spielberg fez Gremlins também, não fez? Não sei, sério? É, porque Não tem uma lembro. Não, mas curiosidade. daí- Eu não sei se fez, tô perguntando porque fiquei na dúvida agora. Porque tem uma curiosidade aqui, que o filme foi filmado, o De Volta pro Futuro foi filmado na mesma locação, na mesma No mesmo cidade estúdio, é. do Ah, Gremlins. na mesma locação. Que foi de 84, né, o filme. E aí, reaproveitamento reaproveitamento de locações, no caso, né? Porque se construía muita coisa naquela época, os Mas até estúdios hoje, investiam nessa acho parte. que até hoje, isso aí fácil. Mas é que hoje a fácil. gente tem o efeitos visuais muitos efeitos visuais, o CGI ali. A gente tem ele muito avançado. Então, por exemplo, o A Senhor gente dos não Anéis. precisa construir muita coisa, É, né? o Senhor dos Anéis, eles replicavam muitas cenas. Se filmava lá na área verde toda e eles iam replicando através de efeitos visuais depois. E aqui nessa época, não. Tem ali a cidade. Lembra que a cidade cenográfica? A Globo fazia muito isso, né? Citando aqui. Vamos reutilizar essa cidade, vamos mudar um pouquinho a janela aqui, pinta de outra cor, mas era a mesma locação. Mas né? Hollywood tem isso, os Tem. estúdios de Hollywood são assim, né? Sim. Claro, ninguém aproveita material de arte de outra produção. Isso não existe até por uma questão orçamental, assim, né? Cada Uhum. filme tem o seu orçamento e tal. Mas esses estúdios maiores, que ficam as cidades, esses são reaproveitados. Constroem, né? O Gui, qual que é o seu favorito? O 1 fácil. É um? Fácil, não precisa nem pensar. O 1 fácil. O Ali. único que eu Eu assisti acho que, na mais de uma verdade, vez. Na verdade, é a também, sequência. Exatamente a sequência do filme. O 1, pra mim, perfeito, nota 10, redondinho. Cara, que filmaço, assim. É um filme que, como eu te disse ali, é um filme que tu colocar pra dormir, tu não vai conseguir dormir de tão bom que é o filme. Ele é muito bem amarrado. A química dos dois ali, do Christopher McFly Lloyd. e o Dr. Brown ali Nossa, é bizarro, né? perfeita. É muito bom. Essa É parte muito é A muito bom. boa. trama eu acho muito top, então o 1 é nota 10, depois vem o 2 ali, logo na sequência, é ótimo também. Tem algum. É que eu não me lembro, mas tem algumas pequenas falhas assim que O 2 eu acho que ele deixa mais arestas, vamos dizer assim, talvez. não sei se de repente o 2 eles usam mais dos efeitos especiais, que daí tu reassistindo hoje, ele já te dá uma deslocada na tua linha de descrença. É, porque o 2 é quando ele vai pro futuro salvar os filhos dele Pode da ser prisão. isso, pode o ser isso filho aí. ia se envolver Ou não lá sei se a com- trama é meio chatinha em algum momento e tal. talvez um pouco mais devagar. Gente, assim. eu vou Mas é bom, é eu bom. vou ser muito honesta com vocês. Eu não lembro de muita coisa do 2 e do 3, tá? É. Eu não lembro. O 1 eu acho memorável, É, assim. o 1 é Você memorável. lembra de cada Perfeito, detalhe, né? perfeito. E eu juro assim, ó, gente, faz mais de 10 anos que eu não assisto, tá? E Mais de 10 anos. Mas do 2 e do 3 eu não, Não tenho lembra tanto. tanta coisa na O minha... 3 é quando ele vai pro Velho Oeste. Uhum. Que o Dr. Brown fica Não, preso não, e ele sim. vai salvar. Eu tenho e a tal. referência principal de cada um, mas de Uhum. lembrar de detalhes, assim, Ah, eu por lembro exemplo, a dos cena detalhes. da guitarra. A cena da guitarra, pra mim, eu lembro de Ficou. detalhes dela. Faz mais de 10 anos que eu não vejo. E eu lembro do 2 muito da cena da pizza. Aquela Da cena pizza. me marcou muito. Porque desce um negócio. Vocês lembram que eles estão numa mesa? Agora vamos relembrar, Algumas- então. lá, uma- vamos lá. alguma- Eles estão numa mesa da cozinha, jantando. Aí desce um negócio com uva de cima do teto. É tipo uma plantação de uva que tem cacho e tem folha. Aí, pra eles servirem o copo d'água, tem uma marca no copo aqui que tem um limite. Eles estão servindo, quando passa aqui nesse limite, não cai mais água da jarra. Tem todo esse rolê. E aí, Sensor. Cara, isso é muito massa. a cara. avó deles chega e fala: vamos colocar uma pizza para hidratar. Inclusive, a marca que a gente tava falando, a pizza era da Pizza Hut e o hidratador era da Black & Decker. Que naquela época era um dos né, eletrodomésticos mais famosos. Mas do eu não, mundo. gente, eu não lembro de absolutamente Aham. nada disso, mas refresca a minha memória de uma pizza tava lá enxugada, A pizza era desse tamanhinho. Você comprava uma embalagem desse tamanho, tirava. a vácuo, e daí Não, exatamente. Tirava de um plásticozinho prateado, colocava no hidratador. Dava 10 segundos, tá? 10, 15 segundos, pronta a pizza. Aí vinha a pizza saindo fumaça. Gente, é Lembro sensacional. vagamente dessa cena aí. Esse bom. tipo de coisa que o 2 trouxe, o hoverboard, a videochamada, esse tipo de coisa que eu acho legal do 2. O próprio tênis que fecha sozinho, a jaqueta isso que aí é se muito seca sozinha. Lembra que ele chega molhado, a jaqueta Sim, se autosseca, seca até o Porra, cabelo isso a gente dele. precisava, vamos combinar, né? Em Florianópolis agora seria bem... E eu posso estar até maluco, mas eu acredito que o 1
é o que tem as músicas mais lembradas, né? Da Que é o Johnny B. Good. e o The Power of Love, né? E que, a tipo, que inicia o filme, né? Tem tanta curiosidade pra gente falar. A gente tá com o nosso tempo esgotando aqui, mas eu quero falar de uma delas em específico. Teve uma cena que foi cortada do filme 1, que era da mãe dele colando na escola. Por que será? Foi cortada do filme. Eles chegaram a gravar essa cena, mas tiraram essa cena do... Por que será que eles tiraram? Pra não incentivar as pessoas a colarem ou porque a mãe dele já era muito Não, polêmica quanto a lá isso, no não é porque tem passado? tem muita cena no filme ali que se tu realmente os lacradores de hoje em dia e olhasse, meu Deus, Nossa. Mas, nossa, gente, se tem uma cara, cena... tem cada situação ali Gente, no se 1 ali a que mãe já do cara é se bem apaixona apelativa. por ele, ela colar na escola não é absolutamente nada. E qual né? E aí, linko com a minha última pergunta. Qual é a sua cena favorita da trilogia toda? A cena favorita? É. Uma cena Uma favorita? cena favorita. Pra Hoje mim tem que ser difícil, né? Pra mim é a do baile, da guitarra. Pra Da mim guitarra, Johnny B. eu sempre sou dos musicais, né? Tipo, pra Uhum. mim é essa, assim, quando ele fala, pelo menos no meu tempo, essa aqui é um clássico. Da onde eu venho, essa aqui é um clássico. Uhum. E aí depois manda a música, faz a dancinha. Nossa, pra mim é essa sem dúvida, assim. Cara, eu acho que pra mim não tem uma cena específica, assim. Eu acho que o momento mais marcante pra mim é justamente o fato dele ter voltado no tempo. Uhum. Então, pra mim, cara, eu acho muito massa quando ele chega na cidade e, tipo, tudo pra ele ali é estranho. Tipo, como que eu tô 30 anos ali? Eu nem nasci aqui onde eu tô aqui. Uhum. Então, as situações com que ele Tem que lidar. isso pra mim é... Cara, é fascinante isso aí. Antes Isso de é muito massa, cara. você- Ele chega na lanchonete lá e simplesmente lá dentro tá o pai dele. É o pai dele que tá ali, entendeu? Tu volta Mais no tempo novo. com pessoas que são da tua realidade, né? Sim, cara, isso é muito massa. A Eu cena acho que é mais muito legal pra massa. mim, a da guitarra é uma das minhas favoritas também, né, que ele tá tocando. Mas uma delas é quando ele recebe a carta do Dr. Brown na chuva. Vocês lembram É no dessa 2 cena? isso aí? É no 2, eu acho, que ele recebe a carta do Dr. Brown avisando que ele tava no Velho Oeste, que daí linka pro terceiro filme. E ele dá uma emoção ali naquela cena, que ele Não, a chora e química tal. deles é muito É uma foda, das cenas muito que... boa. Não, mas eles não estão se vendo, ele só tá lendo a carta Não, ali. sim. Mas, Chega tipo, o já cara carrega, falando, já, eu tô com essa carta aqui há mais de não sei quantos anos, tô incumbido, e a gente até fez uma aposta de que a pessoa não ia estar aqui, ele tava no meio do nada, lá onde ia ser construído, lá aquele bairro onde ele mora, e chegou o cara com um carro e entregou, não, a gente apostou lá no departamento que você não ia estar aqui, e ele tava lá e ele recebeu a carta do Dr. Brown. Óbvio que ele não seguiu as orientações e voltou pra buscar o Dr. Brown lá no Velho Oeste. Mas A essa é química uma das que eu mais gosto. do Dr. Brown e do McFly, ela é tão gigante que eles não constroem os dois personagens. Eles acontecem. simplesmente já te entregam Uhum. os dois já. Uhum. Porque o filme começa já com os dois no ato já. Tipo, me encontra aqui 1h30 de madrugada que eu tenho que fazer um negócio não sei o que. Ele encontra ele, bum, do nada, bum. Os dois já se separam porque ele toma um tiro lá e tal. Aí vai ter que volta pro passado. Tipo, Parecem pai e filho, na minha opinião. isso, assim, viu, né? eles já te entregam os dois personagens já, sabe? Então, tanto é que no final do filme lá, que ele sabe que ele... Porque, na verdade, ele voltou no tempo lá e quer voltar lá um pouco antes pra salvar ele, porque ele sabe que no presente dele ele morreu, Morre, né? aham. E ele fica tentando ensaiar isso pro professor, mas é que no futuro, né, aconteceu uma coisa e ele fica dizendo, não, eu não posso saber de nada porque pode comprometer todo o nosso futuro. E aí ele deixa uma carta pra ele, né, pro Dr. Brown. É. E essa cena eu acho muito massa, justamente por causa dessa química ali, que ele dá aquele abraço, que é assim, tipo, o Dr. Brown nem imagina o porquê que ele tá dando esse abraço assim, sabe? Então eu acho muito massa a química dos dois ali, é fenomenal, assim. É muito louco, assim, né? Como esses filmes de viagem no tempo mais antigos, assim, dos anos 80 e tudo mais, eles colocavam o futuro de uma forma doce, assim, né? De uma forma mágica. E os filmes que falam de viagem no tempo depois disso, eles trazem o futuro como uma coisa pesada, o mundo Verdade. destruído. O próprio Ed Astra, que ele vai em busca do pai, que tem uma relação difícil com o pai, né? Se você olhar
aquela série perfeito. lá como é que é o nome daquele ator do Jason Momoa? Que eles estão num futuro onde todo mundo ficou cego. Então, nossa, gente, tipo, Trata as séries de hoje, as produções de hoje tratam o futuro como se fosse uma coisa mais ruim, assim, né? apocalíptica, Aham. e antigamente não, o futuro vinha de uma forma mais doce, assim, as pessoas parecem que tinham mais esperança, É que meio eu acho triste que isso, tinha né? a questão de chegar nos anos 2000, sabe? Talvez nos anos 80... O bug do Bug milênio. do milênio. Teve toda uma teoria da conspiração que não se concretizou, que eu acho que também o que o filme tá falando, talvez se concretizar vai Gente, demorar mas muito pra vocês, acontecer, né? vocês lembram quando o mundo ia acabar em 1999, Sim. da previsão de Nostradamus? Uhum. Tava numa gincana escolar, só esperando, assim, acontecer. Aham. Que inclusive umas fizeram até o teorias bem filme com o loucas. Schwarzenegger, que é O Fim dos Dias, né? É verdade, é. Exatamente. E isso não Porque- foi previsto no De Volta pro Futuro, porque em 2015, quando ele Não, veio eles pro ignoraram. futuro, tava tudo normal, acontecendo, rolando. E aí depois, tal. não, porque o mundo, na verdade, vai acabar em 2012. Aí fizeram o filme O lá, 2012. 2012 também. Eu lembro e eu assisti Meu Deus. várias vezes esse filme. Mas esse filme, ele é um 2012? pouco mais... 2012, Nossa, assisti várias esse vezes. filme eu acho Esse filme é um simplesmente um lixo. É um muito pouco bosta. mais realístico, porque ele tá falando de uma tragédia climática, se a gente for pensar, né? Mas Só isso? é O só resto isso, é uma sim, merda. é só isso. O filme é segundo escalão, né? Segundo escalão. Mas eu gosto dele, eu gosto dele porque eu acho ele interessante, assim, de se pensar. O Eu melhor acho que é Tanto uma era- quanto De Volta para o Futuro, óbvio. Eu acho que é uma daquelas ideias que tinham tudo pra ser boas E e foi ficaram muito ruim. Cara, ruins. eu acho muito emblemático o Dourado na época do Big Brother, que eles Olha colocavam onde os, chegamos. eles colocavam os filmes para os participantes assistirem, daí eles colocaram o 2012 pra casa assistir. E quando terminou o filme, assim, daí o Dourado indignado. Então, de sacanagem, esse filme é uma bosta, uma merda. E ele falou. Falou, tanto que botar no YouTube ali E eu virou acho que meme. hoje em dia eles são instruídos a dizer que é bom, né? Porque eles já passam filmes que Ah, são sim, propaganda, não. séries da Globoplay. E não sei o detalhe, quê. detalhe, hoje em dia não tem mais essa de escolher ou isso ou Não, aquilo. Eles simplesmente colocam um episódio de uma série da Globoplay e fim, acabou a conversa. Isso. Antigamente não era tão manipulado quanto é hoje, eu Sim. acredito. E ele né? desossando, como que o John Cusack me fez essa merda, uma bosta. Foi naquela E temporada desossando, assim. que o Dourado era o mocinho ou o vilão? Porque ele teve 2 temporadas, Não, né? A do mocinho já. essa é o ano que ele ganhou. Ah, Eu o ano que gosto veio? do 2012 porque tem o avião Antonov. Lembra do avião? Um dos maiores aviões Mais do uma mundo? coisa aí Não pra lembro. gente não gostar no filme. Né? Mais uma coisa pra vocês não gostarem do filme. Tá. Mas Não, enfim, gente. Mas eu tenho uma ideia aqui, gente, queria propor, né? Vamos fazer um episódio só de filmes de viagem no tempo? Vamos! Pois é, com certeza. inclusive eu ia perguntar pra vocês, tipo, depois do De Volta pro Futuro, vocês têm, assim, algum filme preferido, assim, que trate com esse tema, assim, de volta no Ah, eu tempo, que tenho vocês vários. acham legais, assim? Eu Próprio tenho. Ad Qual, Astra, assim? o Eu tenho 2 que eu Eu adoro. nunca assisti o Ad Astra. O próprio do... Interestelar, Interestelar, né? eu tava Pô, tentando lembrar o nome. Interestelar, Matthew tinha esquecido. McConaughey, né? Interestelar é E é fenômeno. do Christopher Nolan, né? Eu É. tenho 2, assim, que eu adoro, que é A Máquina do Tempo, que eu acho que é o mais clássico de Também todos, e legal. gosto até do remake, tá? Pra ser sincera, acho o remake também muito bom. A maioria das pessoas não gosta, eu gosto. Eu nem assisti, eu acho. Máquina do o Tempo, remake. não lembro. E tem de 2000 e pouco ali também, assim, mas bom pra caramba, assim, pra mim é o meu preferido. Mas é blockbuster ou é, assim, um filme... Blockbusterzinho, assim, É? não é filme cabeça, mas não é filme cabeça, é um blockbusterzinho. Mas porque tem a Máquina do Tempo clássico, né? Tipo, o antigo e tal. Aí tem esse de 2000 e pouco, né? Tá. Que é uma nova versão e eu acho tá. muito Não, bom. não assisti, Eu eu acho. adoro os dois. Não é um filme tão aclamado pela crítica, assim, mas eu gosto. Tem E- o teu carinho. Tem o meu carinho, E tem a mulher, o livro é A Mulher do Viajante no Tempo. E Já aí o vi. filme ele veio com outro nome, que é a Rachel McAdams e o Eric Bana. Uhum. E tem um outro também, Te Amarei para Sempre, esse. Tá. E aí tem um outro também, que também a Rachel McAdams fez, que é com um outro carinha que ele herda o dom de viajar no Ah, tempo do é pai. questão de tempo. Questão de Esse tempo. é maravilhoso. Eu tinha Ai, listado é alguns muito filmes lindo. aqui pra falar também que trata do tema de Viagem no tempo. Cara, Questão do Tempo é um muito lindo. baita filme, É cara, muito um lindo. baita Tem filme. muito assunto pra falar, né, da questão do tempo. Aí, ó, a gente Tem já o vê. tem o próprio uma animação que eu adoro, que é o Wall-E, que Ai, fala não vi. do futuro. Não vi. Eles estão no futuro. Assistiu o Wall-E?
Que é daquele robozinho, Ah, que eles tá. estão numa Ui! nave. É. Sim, claro. Eu só adoro não- também. Eu acho Mas tem que a ver é uma... com viagem no tempo? É, eles estão lá no futurozão, o passado aconteceu Não, mas aí que se aqui. passa no futuro é uma coisa, Ah, né? não, Mas ele que não viaja viaja no tempo. daí... Ah, né? tá, Fala é. de questão de tempo, Tem muito assim, filme né? de viagem no tempo. Tem muito, e tem muito filme bom de Tem viagem muito no filme tempo. Um bom, dos que eu exatamente. gosto bastante também, que eu ia citar, é o Questão de Tempo, que pra mim, cara, Maravilhoso. Questão de tempo é lindo. filmaço, quem não assistiu, E assim, eu não... recomendo, que é um filme que teoricamente é pra ser romance, né? Uhum. Mas é muito mais. E que depois ele é muito mais do que isso, ele se torna um filme de drama familiar, assim, cara, que história massa, o filme é Não animal. vamos falar todos os filmes aqui, senão a gente não vai conseguir Não, mas gravar só o pra gente episódio já deixar de depois. link pro próximo Eu- episódio. É que eu já É, lembrei o- de um curiosa. outro aqui Eu do fiquei Ashton curiosa. Kutcher, O, vocês vão o saber. próprio Bill e Ted, que eu acho Também. divertido pra caramba, né? Que tinha o desenho, passava na Globo, depois fizeram o filme, que é com o Kenny Reeves, né? O Efeito Borboleta. Ah, Que é o Ashton Kutcher, que é esse Baita que daí nós já filme. damos toda a lista dos é, gente, peraí, o Ashton Kutcher tá perigoso falar dele ultimamente, Gente. galera. Vamos com E não calma tem aí, como né? a gente não falar do Exterminador, né? Que Ah, né? o Exterminador do Futuro. Olha quanto Uhum. clássico tem, É, né? tem bastante Por filme. mais que a gente não possa falar aqui do Ashton Kutcher aqui, Por que a gente não pode falar dele? Você não tá sabendo do Bafão? Eu não. Acho que tô por fora. Vou resumir, porque bafões hollywoodianos, eu vou começar a fazer a presença de bafões hollywoodianos. hollywoodianos. Pois ele Aqui no sumiu, né? podcast. Nunca mais vi falar dele. O que aconteceu? Ele, agora, o Danny Masterson, que fazia o That 70 Shows e o Uhum. Rancho com ele, foi preso, ficou condenado a 30 anos de prisão por alguns estupros, né? Que é o que faz Ah, o Nasce uma Estrela? Nasce uma Não é o velhão estrela. lá? Não. O Danny Masterson é o... Ele faz o Hyde no Porque, That 70 sério? porque Shows. os dois fazem uma série juntos, né? Sim, o Rancho. Isso. E aí, Ah, eu pensei que mas fosse o Danny Masterson tá no Rancho também. Ele era o Hyde no That 70 Shows, e aí ele tá há um tempinho ali meio esquecido, porque ele foi banido da série, mataram o personagem, tudo, porque ele, por causa das acusações de estupro, abuso, várias acusações que ele tava sofrendo aí. E ele foi condenado a 30 anos de cadeia. Uhum. E olha o bafão, gente, o Ashton Kutcher e a Mila Gente, tava por Kunis fora disso. fizeram o cara, assim, mas provadaço, tá? Provadaço, assim, que ele fez, as merdas que ele fez estão provadas, não é testemunho ocular, não é júri Uhum. popular. Realmente ele fez Prova. merda. Ele fez as merdas que ele Evidências. fez. E o Ashton Kutcher e a Mila Kunis escreveram uma carta dizendo que... E fizeram vídeos defendendo ele, falando que ele era um cara bom, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí as pessoas falam, por que o Ashton Kutcher tá fazendo isso? Porque aparentemente o Danny Masterson tem algumas provas de que o Ashton Kutcher presenciou um assassinato e não fez nada, tá? Ui. Então tá todo mundo com o rabo preso. A galera do That 70 Show sumiu nos últimos dias. Uhum. Porque Pois daí é, estão falando ali que até o que eu amo, o Wilmer Valderrama, que era o Fez, eu adoro ele, eu achei ele um baita do motor, achei ele lindo. Até ele tem rabo preso com alguma coisa. A que faz a dona, que é a Laura Perpon, que fez o The Orange, The Orange is the New Black, também parece que até da Scientologia ela é. Então, assim, não. Cientologia temos Tom Cruise, né? É, mas E é tenso, né? É tenso, né? Então, assim, parece que tá todo mundo meio sumido. Parece que no elenco do That 70 Shows, a única pessoa ali que tá limpa, que não tem nada, era o Eric, que era o protagonista, né? Uhum. E que depois ele saiu no final da série, que ninguém entendeu por que ele saiu. Ele deu desculpas. Ai, vou fazer a minha carreira no cinema e não fez nada. Deve né? ser por causa disso. Então parece É que ele muita loucura saiu isso aí, porque né? o elenco era muito tenso. Então, assim, provado, a gente só tem. A única prova que a gente tem é a do Danny Masterson, né? Uhum. Os outros não, mas aí assim, Ashton Kutcher e Mila Kunis sumiram das redes sociais, sumiram de tudo. Babado hollywoodiano. O Porque Ashton realmente Kutcher, ele vinha ele- numa crescente grande depois que ele fez o Jobs ali. Que foi um dos filmes que eu acho que ele... Claro, ele fez outros, mas depois Do que ele É fez que Jobs ele foi era especialista em fazer filme de comédia romântica. né? comédia. Não, e eu acho assim, eu acho ele, assim, de comédia escrachada muito bom, tá? Sim, eu acho ele sim, muito sim, bom. sim. Mas aparentemente aí não tá com a barra tão Problemas, limpa também, problemas né? em Hollywood. Também problemas temos em Hollywood. problemas em Hollywood. Ele Gente. chegou a participar do Shark Tank e tudo. Não verdade. faz muito tempo, não. Não, ele E assim, agora simplesmente Não, e eles estavam desapareceu. investindo eu lembro que eu li uma matéria que eles estavam investindo em questões ambientais, um negócio nesse sentido, ele e ela, né, que eles são casados, então, e eles estavam em evidência também no mundo, vamos dizer, sustentável aí que tá na moda. né? Sim, super empreendedor sustentável, tava fazendo mil É o coisas. ator que sempre teve em evidência. Sempre É. teve Né? em evidência, nunca saiu. E aí ele fez
aquela série O Rancho e tal, que também foi um Eu não certo assisti sucesso, é uma ainda. série da Netflix. Fez o próprio Two and a Half Men lá, então Fez o Two and a ele Half sempre teve Men, evidência. sempre teve ali, né? Até o Two and a Half Men, ele entrou ali pra substituir o Charlie Sheen, não foi tão bem aceito, mas ainda assim tinha um sucesso, Sim. né? Mas, gente, depois É dessa, aquela assim, coisa, né? Enquanto não há fatos, não há argumentos. Então, Exatamente, Só que do jeito que tá falando aí que realmente fatos e argumentos. já tem fatos, tem argumentos em Porque cima da isso daí Ele mesa. tá defendendo, Por que né? que tu vai lá É. defender uma pessoa É. que é comprovadamente criminosa, né? Diz aqui, você que tá assistindo até agora. Babado. Eu se comecei- você eu não acha que sei ele tem se culpa no vocês- cartório ou não, né? Tem muito pra desenrolar ainda, gente. tem muita coisa. Eu não sei se vocês chegaram já a dar uma olhada na minissérie do Johnny Depp lá, falando sobre todo aquele rolo que teve lá com a atriz lá Já. e tal. Porra, é muito massa aquilo lá. É, Mas que é muito bem massa, bando dúbio. de gente louca reunida, dois, gente. não, Vamos os dois são combinar. atores, gente. Os dois são atores. Ali a minha opinião é neutra. Não consegui identificar. Parece que ela mente mais, melhor do que ele. Ela mente mais, mas ele é mais abusivo. Pode ser. Mas eu acho que os dois têm culpa no cartório. Os dois são loucos, É. completamente Os loucos. dois, loucos. na minha humilde opinião, assim, tipo, ela é totalmente maluca, mas ele também é doidão. Ele é né? Ele doidaço. Ele é um Ele é doidão. excelente ator e ela é uma E excelente atriz. Só que com os dois são provas, né? completamente Com doidos. provas, né? Porque tinha ali É. áudio, Todo mundo, tinha é. filmagem e tal. Mas enfim, gente. Enfim, Enfim. gente, É, era isso. Momento TV Fama aqui, É. no meio do Cine Girls. Tá tudo certo. E se você não assistiu ainda, De Volta para o Futuro 1, 2, 3, Back to the Future, volta lá no tempo e assiste E pode De Volta aí para o dando Futuro. sugestão também pra É, gente de de filmes com temas. viagem no tempo pra gente fazer um episódio aqui sobre isso. Exatamente. Gui, obrigada. Gui, obrigada mais Por uma contribuir vez. mais uma vez Eu com a tô parecendo o Miguel falando. É. Adorei. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima. Miguel.